Será que você já se perguntou por que é tão difícil dormir cedo e acordar revigorado no dia seguinte? Muita gente quer acabar com esse hábito de ir dormir tarde, mas será que biologicamente você tem algum impeditivo? A resposta ela está escondida no seu cérebro e nos seus padrões cerebrais, mas antes disso, esse é um vídeo de fato que vai te ajudar exatamente nisso, mudar este padrão. Mas quero te perguntar, você realmente quer dormir cedo ou você só diz isso, mas no fundo gosta de dormir tarde? Se você efetivamente quer dormir mais cedo e quer criar um novo padrão para você acordar com mais energia, mais revigorado, acordar cedo e fazer outras coisas de repente, talvez ir na academia ou outras coisas, então neste vídeo eu vou te revelar o que a neurociência tem a dizer por trás do hábito de dormir tarde e como você pode recondicionar o seu cérebro para acabar com isso de uma vez por todas. Quer saber como? Se esse assunto então é importante para você, já senta o dedo aqui no like, se inscreva no canal e vambora, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro e fundador do Brain Power, a sua academia cerebral. E hoje falaremos sobre este hábito tão incômodo para muitas pessoas de simplesmente não conseguir dormir cedo. A pessoa se propõe a dormir cedo, ela fala, hoje eu vou dormir cedo, mas quando é ali 1, 2 da manhã, ela tá lá navegando e rolando o dedo nas redes sociais. Antes da gente falar efetivamente sobre isso, é importante que você tenha uma ideia da noção do impacto do sono na sua função cerebral como um todo. Em primeiro lugar, dormir tarde não somente te faz acordar cansado, mas também pode ter efeitos prejudiciais em inúmeros outros aspectos, inclusive na sua capacidade de tomar decisões ao longo do dia, além de afetar negativamente a sua memória, afeta o seu aprendizado, afeta a sua criatividade e esse eu sei que você já sabe, afeta o seu humor. Para que a gente consiga reverter esse quadro, a gente então precisa entender como a gente pode reprogramar o nosso cérebro para que a gente possa ajustar este padrão cerebral. E para a gente entender isso, vamos começar então o que a ciência tem por trás desse hábito de dormir tarde, porque algumas pessoas basicamente não conseguem dormir cedo. A gente vai falar um pouco dos nossos ciclos circadianos e é importante a gente começar de fato pelo começo. É importante entendermos a importância da exposição à luz. A exposição à luz natural durante o nosso dia é crucial para que a gente consiga manter o nosso ciclo circadiano de forma saudável, mas o que a gente faz no dia a dia é uma exposição a uma luz artificial que ela atrapalha a regulação da nossa produção de melatonina. André, mas que raios que é essa tal de melatonina? Basicamente, a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso cérebro que ajuda a regular o nosso ciclo de sono e vigília, ou seja, quando você está pronto para dormir e quando você está em vigília, está desperto, está de fato buscando, interagindo com o mundo, precisando estar desperto para isso. Esse hormônio basicamente atua como um sinalizador para o seu corpo, indicando quando é hora de você dormir e quando é hora de você acordar. E por conta disso, a produção de melatonina geralmente aumenta à noite, quando há menos luz, e ela diminui durante o dia quando há mais luz, obviamente. E essa variação na produção de melatonina ajuda o seu corpo a ajustar o seu ciclo circadiano. E já vamos falar um pouco mais a respeito disso. Agora pense comigo, o que acontece se uma pessoa constantemente e consistentemente ignora os sinais naturais de sono quando simplesmente chega à noite? O cérebro pode se ajustar a essa nova rotina e desenvolver um padrão de sono diferente, ou seja, tanto faz que é de noite ou é de dia, porque a pessoa de fato não vai dormir, então ele colocar a pessoa no estado de prontidão para que ela durma simplesmente se torna uma tarefa infrutífera, não faz sentido porque ela não vai dormir, ela vai lutar contra aquilo, então o cérebro começa a perceber que ele não está ajudando, ele está na verdade atrapalhando e isso pode levar a uma mudança no cronotipo ou a um desalinhamento no seu ciclo circadiano. André, mais uma agora. Que raios que é esse cronotipo? Cronotipo, em primeiro lugar, não é um órgão, não é uma célula, não é uma coisa.
Cronotipo basicamente é um termo que se refere a uma classificação que descreve a preferência individual de uma pessoa em relação ao momento do dia em que ela se sente mais ativa, mais alerta, e eles são basicamente o resultado da interação do relógio biológico da pessoa, interno, que regula o ciclo circadiano, como eu disse, e os fatores externos, como a luz, a temperatura e tudo mais, ou seja, é o corpo tentando entender aquilo que é o normal, e é exatamente isso que é o nosso ciclo circadiano, é como se fosse o nosso relógio biológico, fazendo com que a gente consiga se preparar para aquilo que está por acontecer. O corpo começa a entender os horários, entender os comportamentos, e para que a gente não simplesmente precise começar a dormir na hora que a gente deita para dormir, ele começa a nos preparar, começa a fazer com que a gente fique com sono, baixe a nossa velocidade, baixe a nossa intensidade, para que a gente fique pronto para aquilo. Da mesma forma, ele faz com que a gente esteja muito mais desperto na hora de acordar, então a gente acaba acordando. Tem pessoas, inclusive, que não precisam de despertadores para acordar, porque elas têm um ciclo circadiano tão regulado que simplesmente quando dá o horário dela, ela milagrosamente acorda. Não é milagre, é simplesmente o cérebro entendendo uma série de fatores, e quando esses fatores todos acontecem, o cérebro já entendeu que aquele é o horário. É o horário de quê? É o horário de acordar ou de dormir e por aí vai. Então o nosso cérebro ele vai entendendo qual é a dinâmica, o que vai acontecendo ao nosso redor, com base não somente nos estímulos externos, como eu já falei, mas também no que você faz em relação aos estímulos externos. Então fica claro que não é somente a luz, não é somente o ambiente externo, é também o que você tem como hábitos, os seus padrões, porque eles alteram o seu relógio biológico. E aqui vale um parênteses legal antes da gente chegar na resolução. André, mas o que eu faço com isso? Como eu mudo então o meu relógio biológico? Existe algo interessante de ser pensado e de ser discutido, que basicamente é o seguinte: existem alguns estudos genéticos que mostram que existem algumas variações genéticas que estão associadas a uma preferência para uma pessoa ser mais vespertina ou mais matutina. E na tela você vê um trecho deste estudo. Basicamente ele diz o seguinte em inglês: realizamos uma análise de associação genômica ampla da tendência a acordar cedo, seguida de análise das vias biológicas, fenótipos relacionados, e nós identificamos 15 loci significativamente associados, incluindo 7 próximos a genes circadianos estabelecidos. Basicamente, esse termo na genética se refere à posição específica que um gene ou uma sequência de DNA tem em um cromossomo. Ou seja, existe uma predisposição genética a um determinado horário que é a sua preferência para dormir. Então existem inúmeros fatores que afetam esta sua preferência, este seu hábito, vamos chamar assim. Então existe o fator genético, existe o fator de ambiente, que tudo isso é a iluminação, a sua alimentação, tudo isso que você faz ao longo do seu dia a dia, e existe também aquilo que é o seu padrão, é aquilo que você faz com o seu sono. De repente, se você ignora que você está sentindo sono e continua, o seu cérebro começa a mudar aquele padrão para que você comece a sentir sono em outro horário, e aí você alterou o seu comportamento. Então existem inúmeros fatores, não é uma ciência de um único fator, uma única variável que você vira uma única chavinha e automaticamente você mudou, e isso é importante que você entenda. Além disso, existem outros, mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim, como por exemplo a idade, como por exemplo o sexo, que também podem influenciar o cronotipo de uma pessoa. E aí, como resolver? Agora fica a pergunta, né? Se tem tantas coisas tão complexas assim, como é que eu posso mudar a mim mesmo para que eu realmente consiga dormir na hora que eu quero, André? Então, se isso de fato, em primeiro lugar, se já te ajudou, eu quero de fato saber se isso te ajudou. Se sim, sempre dê aqui no like, não te custa nada, pra gente é muito importante para saber seu feedback também, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E eu queria muito saber de você, aqui nos comentários, que horas que você costuma ir dormir normalmente, porque tem muita gente que dorme super cedo, umas 7, 8, já vi isso, tem gente que dorme 2, 3, 4 horas da manhã. E deixa aqui nos comentários para a gente poder se conhecer e também para saber quão relevante é para você. Quem dorme às 4 horas da manhã talvez tenha mais relevância nesse assunto de quem dorme às 11, por exemplo. Deixa aqui embaixo nos comentários então. Mas vamos lá agora, como é que a gente resolve? Alguns passos. Primeiro passo é o mais simples de todos. É você identificar os gatilhos que estão impedindo você de dormir mais cedo. Quais são esses gatilhos? Por exemplo, o uso excessivo de eletrônicos, de celular. Quando você fica usando demais, é muita luz que você recebe e é muito estímulo ao mesmo tempo. Então esse é um possível gatilho e você que vai ter que buscar os seus, tá? Eu vou dar algumas ideias aqui. Então uso de celular, ingestão de cafeína, né? Aquele cafezinho ali, quando já é 8, 9, complica
ou não, para algumas pessoas mais, para outras menos. O estresse é importante, o ambiente inadequado para você dormir. Se você dorme num ambiente que tem muito barulho e fala, poxa, não consigo dormir cedo, qual é o meu problema? Às vezes o problema não é seu, é simplesmente do ambiente. Então, identifique qual é o gatilho, porque no momento em que você tem consciência de quais são os gatilhos e você sabe quais que te atrapalham, então é hora de você escolher fazer uma troca, é uma decisão. Você vai ter que falar, eu quero ou dormir cedo ou eu quero o gatilho. O gatilho é ficar no celular. Se você quer isso, tudo bem, mas você sabe que isso vai trazer uma consequência e essa então é a hora de você escolher ou o gatilho ou o seu sono. E eu já sei que não vai ser uma escolha fácil porque você já se habituou a todos esses gatilhos. Esse é o primeiro. O segundo passo é para você ajustar o seu relógio biológico através de uma técnica que eu chamo de avanço de fase. E ela consiste de uma forma muito simples em você adiantar o seu relógio de dormir em 15 minutos. Então você vai lá, pega o seu relógio, que você fala, a hora que eu vou dormir essa, você volta 15 minutos, dorme 15 minutos a cada dia mais cedo, até que você vá pouco a pouco, sofrendo pouco a cada dia, e aí você chega no seu horário de sono ideal. Isso também pode ajudar e vai ajudar o seu corpo a se adaptar gradualmente a essa nova rotina, melhorando assim a sua qualidade de sono. Então, pouco a pouco, faseado, de forma escalonada, não tente mudar de uma forma bruta, porque obviamente isso vai gerar um certo impacto muito mais significativo e talvez você no dia seguinte não esteja tão descansado, e aí você desanima e volta ao padrão anterior. O terceiro passo vai soar como não necessário, que é simplesmente, mas isso daí não vai fazer muita diferença, mas ele é importantíssimo, que é uma dieta equilibrada e práticas de exercícios físicos, porque eles têm um papel crucial na regulação do seu sono. Alimentos ricos em magnésio, como nozes, folhas verdes, podem de fato melhorar a sua qualidade de sono, e a atividade física regular ajuda a de fato equilibrar os níveis de energia e a reduzir o seu estresse. Eles proporcionam inúmeros neurotransmissores que fazem com que você de fato atinja um estado de muito mais leveza, de muito mais bem-estar. E isso para mim é muito evidente. Nos dias que eu faço uma atividade física um pouco mais intensa, porque eu faço todos os dias, é muito mais imediato o meu processo de dormir. Eu simplesmente, quase que o meu corpo já está pedindo. Então, isso é algo que vai te ajudar muito, não somente nisso, porque a atividade física e uma boa alimentação seguramente ajuda em inúmeros outros aspectos. E existe um quarto aspecto. Quarto elemento é você manter a consistência. É importantíssimo para você regular o seu relógio biológico que você tenha consistência. Você não vai criar um relógio biológico de um dia para a noite. É necessário que você faça muito tempo, até simplesmente aquilo se tornar natural, para que você não somente crie um novo processo de relógio biológico, mas que você também crie um novo padrão cerebral, que simplesmente aquilo se torna o seu novo normal, o seu novo natural. E aí fica muito mais fácil, porque você não fica sofrendo para fazer as coisas. Então, para isso, o que é importante é você estabelecer uma rotina, um horário, um certo, vamos chamar de ritual, né? Um passo a passo, aquilo que você começa a fazer para ir dormir. Se você faz sempre de uma forma muito aleatória, é difícil que você consiga antecipar, saber a hora de dormir. Por quê? Porque a cada hora você faz de um jeito diferente, a cada dia é de uma forma diferente, então você não consegue trazer essa clareza para o seu cérebro de que essas coisas que você faz neste momento estão te preparando para dormir. Então, rotina, consistência é essencial. Se você conseguir manter isso mesmo nos finais de semana, aí vai ser espetacular. Você vai ajudar demais o seu corpo a se ajustar a esses novos padrões, e isso vai fazer com que você crie este novo hábito, o hábito de dormir cedo. E agora vamos então para o quinto passo, que é o mais poderoso de todos, é o mais permanente de todos, mas obviamente nada é por acaso, é ao mesmo tempo também o mais trabalhoso, que é você mudar os seus padrões cerebrais. O nosso cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. Tudo aquilo que você repete dia após dia, o cérebro padroniza, porque ele começa a aprender aquilo. E esse aqui é o grande ponto, essa é a grande beleza. É o que eu chamo, inclusive, de se auto-esculpir, como eu coloco sempre aqui, nessa escultura que eu quase não consegui pegar, de Carlyle, né? Basicamente é uma escultura que mostra, é o Self-Made Man, é o nome da escultura, de uma pessoa que se auto-esculpe. Então tudo aquilo que você faz dia após dia, você vai martelando ali, você vai criando um novo padrão e você está se esculpindo, criando a pessoa que você de fato vai se tornar. Por isso que eu chamo o ser humano de criatura,
mas ao mesmo tempo criador da criatura que ele vai se tornar. Então, se a gente repete aquilo que estrategicamente é relevante para que a gente queira repetir com mais leveza e naturalidade, a gente está basicamente criando um padrão cerebral que é alinhado a nós mesmos. É o que eu chamo de se autoesculpir, é o que eu chamo de construir um padrão e fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor. E quando você começa a pensar que você construiu os padrões totalmente adequados, você criou padrões que te favorecem, é o que eu chamo exatamente do momento em que você tem controle de você mesmo. A única forma de você ter controle de você é você ter um cérebro que te ajuda a fazer as coisas de uma forma natural, sem que você tenha que lutar contra aquilo que você quer fazer. Eu quero me concentrar, mas eu tenho que lutar contra o livro. Não, você pode sim tornar aquilo leve, natural, agradável. Da mesma forma, ir na academia, da mesma forma, se alimentar de uma forma natural, da mesma forma, acordar cedo. Esse é o processo que eu chamo de se autoesculpir, e isso é tão importante que a gente tem inclusive um evento que acontece algumas vezes ao ano, que a gente mostra exatamente através da neurociência e neuropsicologia como a gente pode de fato entender os elementos do nosso cérebro, o nosso sistema de codificação cerebral, para que a gente consiga estabelecer estes padrões que nos favorecem. E se você quiser participar desse evento, é só você entrar aqui em controleseucerebro.com.br, que você participa não somente do evento, que é uma série de aulas, você participa de uma série de lives, uma série de PDFs e materiais diagnósticos que a gente vai te entregar, exatamente para você entender do ponto de vista mais técnico o que de fato é o processo de construção dos seus padrões cerebrais. Então, te convido a fazer parte, seguramente você vai gostar bastante. Agora, resumo de tudo isso que a gente falou. Acabar com o hábito de dormir tarde requer o que eu chamo de uma abordagem multifacetada, que inclui a compreensão na neurociência por trás do sono, a identificação dos seus gatilhos, essa reprogramação cerebral, o ajuste pouco a pouco do seu relógio biológico, a adoção de hábitos saudáveis, e esse pacote, esse conjunto dos 5 elementos que a gente conversou, de fato traz para você a chance de você criar os seus padrões. Mas saiba que uma vez que você cria os seus padrões criam você. Espero então que tenha te ajudado, que tenha sido valioso para você. Se foi, é hora de colocar em prática e mudar o seu padrão para que de fato você melhore a sua qualidade de sono. E se você realmente curtiu esse vídeo, mais uma vez, não deixe de colocar aqui embaixo seu like, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilhar com seus amigos que você sabe que dorme tarde. Você sempre tem aquele amigo, aquele familiar que dorme tarde demais. Você fala, cara, esse vídeo seria fascinante para essa pessoa. Então pega esse link, manda para essa pessoa e seguramente ela vai te agradecer demais. Fechado? Até a próxima. No brain, no game. Até mais.